Galileia. E o tema da nossa mensagem hoje é um convite ao milagre. Esse texto, na verdade, é um texto muito, mas muito conhecido. Eu acho que não há ninguém que não conheça esse texto, pelo menos entre os crentes, os servos, os salvos, aqueles que pertencem ao Senhor. Mas o contexto desse texto, ele fala sobre algumas coisas interessantes. Ele fala sobre um casamento, ele fala sobre festa, ele fala sobre alegria, ele aborda sobre a questão dos convidados, fala sobre a mãe de Jesus, fala sobre os discípulos de Jesus e fala especificamente sobre Jesus e fala sobre o seu primeiro milagre. E esse texto, meus amados, ele começa dizendo, já no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, olha, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Então nós vamos entender já de imediato que Jesus estava, a princípio, segundo os comentaristas bíblicos, ele estava distante do local da festa. Os comentaristas bíblicos dizem que Jesus provavelmente estava no momento do seu batismo por João e logo depois o encontro dele com Felipe e Natanael. Ele estava na região da Pérea, perto do Rio Jordão, no Rio Jordão. E do local onde Jesus estava até Caná da Galileia, nós estamos falando de 90 quilômetros de distância. E Jesus, então, ele sai com os seus discípulos para ir para Caná da Galileia. Segundo esses mesmos comentaristas, eles dizem que esse trajeto ele leva 3 dias. Então Jesus ele sai e vai em direção a um casamento, ou na verdade, outros comentaristas dizem que ele não foi ao casamento, mas ele foi ao encontro da sua mãe. Mas é interessante a gente perceber que, à medida que Jesus vai para esse casamento, eu tenho uma firme convicção de que Jesus sabia o que ia acontecer lá. Talvez alguns até pensem, Jesus não sabia que ia faltar vinho. Mas Jesus, ele parece, quando a gente lê o texto, que ele sabia o que ele ia fazer lá. O final do texto, ele diz que ele fez aquele milagre para que os seus discípulos crescem nele. Então parece que ele pega aqueles seus primeiros discípulos, que esses 5 primeiros discípulos eram os discípulos de João. Não eram aqueles que ele havia escolhido, esses são os que vêm de João para servir e aprender com o mestre. Então eu imagino que durante toda a trajetória, Jesus tinha em mente algo que ele precisava fazer naquele lugar. E à medida que ele vai caminhando, Jesus ele tinha esse objetivo, essa finalidade. E nada movia Jesus do propósito do seu coração. Ir para aquele lugar era uma prioridade. E Jesus então segue esse caminho. Ele toma esses 90 quilômetros como um alvo a ser percorrido, como um objetivo a ser alcançado. E o versículo então ele diz que juntamente nessa festa estava a mãe de Jesus. Repara uma coisa, quando você lê esse texto, em instante algum, João cita o nome de Maria. Ele não se refere a Maria. Nas vezes que aparece, ele fala, mãe de Jesus. Assim como nesse texto, ele também não fala o nome dos noivos. Não fala o nome dos parentes, dos pais. Ele sequer fala qualquer coisa. Até o mestre-sala que tinha ali, ele não cita o nome, ele diz, é o mestre-sala. Todo o foco de João estava em Jesus Cristo. Todo o foco de João estava na pessoa de Jesus e naquilo que Jesus havia feito. Então, meus amados, essa jornada de Jesus até lá e esse relato de João, eles se encontram no mesmo objetivo. Assim como Jesus tinha
um objetivo central. João também tinha um objetivo central. Jesus tinha um objetivo central de ir alcançar aquele lugar e fazer algo naquele lugar. Isso me deixa muito tranquilo pensando assim. E João tinha o objetivo central de anunciar e falar que aquele que estava indo ali era Jesus Cristo. E o texto diz então que eles chegaram lá, e depois que eles chegaram, Jesus ele foi convidado, e outros historiadores, é interessante que eles falam que a princípio, ou melhor, outros comentaristas dizem que a princípio Jesus, a chegada dos discípulos e de Jesus, talvez tenha precipitado o problema da falta de vinho. Até porque o judeu, quando ele vai fazer algo, ele faz algo muito bem pensado. O judeu, ele não chega, e se ele pode fazer uma festa de uma semana, ele faz uma festa de uma semana. Se ele sabe que o que ele tem ali não é suficiente para uma semana, ele faz uma festa de menos dias, de 3 dias, de 4 dias. Mas algo parece que mexeu com aquela condição em que faltou vinho. E perceba que à medida que Jesus está lá, os discípulos estão lá, e alguns comentaristas ainda dizem que provavelmente outras pessoas foram passando e foram chegando. E talvez isso tenha desencontrado o cálculo da quantidade de vinho que eles precisavam para o número de pessoas que tinham. Mas acontece algo ali muito interessante. Chega um momento em que a mãe de Jesus, né? Deixa eu me colocar o óculos que infelizmente chegou esse tempo. Versículo 3, ele diz assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Bom, se a mãe de Jesus sabia que tinha acabado o vinho, provavelmente alguma coisa aconteceu ali. Provavelmente ou ela era um parente de quem estava se casando, ou ela era uma pessoa muito chegada. Porque essa informação, a princípio, somente a mãe de Jesus teve. E quando ela vem até Jesus, ela vem sem o meu filho para falar não somente como uma mãe, mas vem falar também como uma serva. E ela então coloca diante de Jesus uma questão, um problema. E talvez na mente de Maria fosse o momento exato para Jesus se revelar. Jesus já tinha 30 anos. Talvez ela estivesse pensando, olha, esse é o momento exato do meu filho se revelar ao mundo. Esse é o momento exato porque aqui estão reunidas pessoas. Faltou o ingrediente principal, que é o vinho. E o vinho, meus amados, era o motivo da alegria. O vinho simbolizava a alegria. O vinho simbolizava aquele momento de prazer que eles tinham. Mas reparem, Maria então chega a Jesus e conversa com o seu filho e fala, olha, acabou o vinho. Já não há mais vinho aqui. E Jesus, quando ouve Maria falar, percebe que parece que Jesus ele faz uma leitura para além daquilo que Maria estava falando. Porque Maria fala, aparentemente, olha, acabou o vinho, mas talvez no seu coração ela dissesse, então, meu filho, acabou o vinho, aproveita essa deixa que Deus te deu, aproveita essa oportunidade que Deus te deu e se revela para o mundo. Jesus olha para ela e faz a seguinte declaração: mulher, que tenho eu contigo? E parece assim, quando a gente lê e ouve falar mulher, a impressão que nós temos é que Jesus estava sendo deselegante com a sua mãe, estava sendo rude com a sua mãe. Mas na verdade ali já não era o filho falando, ali era o Deus falando. A mãe fala com o filho, mas quem responde é o Deus. Por isso que Jesus, mesmo tratando, e essa expressão mulher, não é nem de longe uma expressão depreciativa. Essa expressão mulher aqui, ele é a mesma que ele usa quando ele está na cruz do Calvário. Ele olha para João, ele olha para Maria e ele fala, usa mais uma vez, mulher, eis aí teu filho. Né? João, eis aí a sua mãe. Em outras palavras, cuida dela.
Então, Jesus está com essa expressão, e essa expressão mulher era muito comum na boca dos judeus. Os judeus usavam essa expressão com muita naturalidade. Mas então Jesus, ele olha e ele diz para ela, mulher, o que eu tenho com você? Ou, em outras palavras, mulher, você não percebeu que o tempo da minha manifestação ainda não chegou? Mulher, você está olhando com olhos humanos. A sua incapacidade de perceber o reino e as vontades e as coisas celestiais de forma macro está atrapalhando a sua compreensão desse momento. Ele não estava repreendendo a sua mãe. Ele estava orientando a sua mãe para os objetivos corretos. Talvez ela então, pensando assim, ela achava que estava fazendo bem. E quantas vezes nós fazemos coisas para as pessoas achando que estamos fazendo bem, e a pessoa do outro lado não entende isso como algo bom. Porque na nossa compreensão, no nosso entendimento, nós estamos dando o nosso melhor. Jesus, ele percebe esse detalhe. E ao perceber esse detalhe, Jesus então, ele faz essa advertência à sua mãe. Você não conhece das coisas celestiais. Você não conhece as coisas espirituais. E sabe, meus amados, muitas vezes nós não recebemos o milagre de Deus nas nossas vidas porque nós também erramos no discernimento de Deus e da sua vontade, de Deus e do seu propósito, de Deus e os seus planos. Às vezes nós queremos que Deus faça algo rápido. Olha, nós estamos todas as pessoas que estão em meio a problemas querem que Deus faça algo rápido, algo imediato. E muitas vezes Deus diz, olha, não é o momento ainda. Você não precisa ficar preocupado. Quando chegar o momento exato, eu vou agir. Quando aquela família convida Jesus e os seus discípulos para o casamento, eles não tinham ainda a dimensão do problema que eles iam enfrentar. Eles não tinham a dimensão, eles nem sabiam que ia faltar vinho. Mas ao trazer Jesus para dentro da sua festa, para dentro da sua celebração, para aquelas bodas, eles estavam trazendo a própria solução dos problemas. E isso então é algo que nós precisamos pensar. Muitas vezes nós estamos na nossa vida enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, e nós não trazemos Jesus, não convidamos Jesus para participar dela. Muitas pessoas querem, e isso é com muita tristeza que eu digo isso, muitas pessoas tentam resolver os problemas sozinhos. Eu fico imaginando, se Jesus não estivesse ali, como eles teriam resolvido o problema do vinho? Se não foi somente, e eu não imagino que tenha sido somente o fato de Jesus e os 5 discípulos estarem ali, eu imagino que outros fatores fizeram com que o vinho faltasse. Mas eu imagino que de repente eles teriam que comprar vinhos, procurar lugares para comprar, e as suas condições, será que elas eram suficientes? Porque esse tipo de povo, esse lugar do Caná da Galileia era um lugar de pessoas simples. Era um lugar de pessoas humildes, onde ali o que tinha era agricultura e pesca. Então, e alguns outros grãos eram plantados naquele lugar. E tudo que eles produziam, eles guardavam para poder sobreviver no inverno. Então, meus amados, se nós percebermos, às vezes nós não temos as verdadeiras, as boas, as melhores condições. E mesmo assim, tentamos, com todos os nossos jeitos, com todo nosso empenho, resolver o problema. E muitas vezes o problema não se resolve dessa maneira. Nós precisamos trazer Jesus não somente para os momentos de angústia e de sofrimento, nós precisamos ter Jesus em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos que Jesus faça parte da nossa vida em todas as etapas dela. Quando estamos bem, Jesus precisa estar presente. Quando estamos mal, Jesus precisa estar presente. Mas repare que o texto ele vai ainda mais à frente falar sobre algo muito interessante.
Maria, ela parece que ela toma então consciência com aquela palavra de Jesus de que ela tinha se excedido, de que ela havia ido como mãe e se encontrou com Deus. Tanto é que Jesus, quando ele olha para sua mãe e dá aquela uma leve orientada à sua mãe, alguém poderia dizer uma leve puxão de orelha, olha mãezinha, você não está percebendo tudo isso que está acontecendo. Mas quando ele chama isso, Maria percebe, olha, eu acho que eu excedi. Então Maria ela recua, ela sai de cena. E ela diz então aos serventes, olha, façam tudo o que ele vos mandar fazer. Nós precisamos entender que quando Maria tomou conhecimento do problema, Maria ela não quis resolver o problema, ela não tinha como resolver o problema. Maria pega esse problema e leva para a única pessoa que estava naquela festa que tinha condições de resolvê-lo. O coração de Maria, de certa forma, estava feliz porque ela sabia que a falta de vinho, que seria com certeza uma grande vergonha para a família, seria aquela família ficaria rotulada como uma família que não sabe calcular as coisas, não sabe programar as coisas. Fica imaginando, meus amados, os rótulos que aquela família teria a partir de agora. Como seriam vistos os descendentes daquela família? Talvez dissesse, olha, essa família, quando até a gente, quando olha, né, os pais sendo relapsos, isso lá no Rio de Janeiro eu via muito isso, especialmente em alguns lugares, os pais não queriam saber de trabalhar, não queriam saber de fazer nada, consequentemente não obrigavam, não levavam os filhos à escola, não havia um envolvimento, então a gente olhava aquela família, a gente rotulava aquela família, as pessoas tinham a tendência de rotular e dizer, olha, essa família vai ser um problema. Os pais são um problema, os filhos serão um problema também. Se os pais estão envolvidos com coisas erradas, os filhos também vão estar envolvidos. Então esse rótulo que nós vemos hoje em dia, essa família poderia ter um rótulo também. E talvez o rótulo fosse de uma família que começa e não sabe se programar. Quem então iria se envolver com ele? Como seriam os descendentes dessa família? Mas o que Jesus faz, o que Maria faz é olhar para essa família e perceber e entender que aquela família precisava de ajuda. O que havia acontecido ali, a falta de vinho, não tinha sido, e talvez ela já conhecendo a família, e provavelmente conhecia, ou eram parentes, ou eram amigos muito próximos, ela sabia do tipo de pessoas que eram. E ela sabia, olha, eles se programaram, eles fizeram as coisas certas, mas um problema aconteceu. E eles não têm como resolver. Eles não têm condições de comprar vinhos. Eles não têm condições de resolver. Se nós estivéssemos numa festa e faltasse um refrigerante e o anfitrião não tivesse dinheiro, o que é que nós fazemos lá no Brasil, lá no Rio? Olha, vamos fazer uma vaquinha aqui. E todo mundo fazia uma vaquinha, alguém ia lá, comprava refrigerante, fazia a reposição. Mas aqui isso não é possível. A falta de vinho aqui traria um peso terrível sobre essa família. Traria uma condição terrível sobre essa família. Então Maria, ela, olhando para esse contexto, olhando para esse problema, ela pega o problema e leva para a única pessoa que poderia resolvê-lo. E é assim que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Quando nós estamos enfrentando problemas, nós precisamos levar os nossos problemas à única pessoa que pode resolver. Mas o problema complicado é que sempre tentamos resolver tudo, sempre tentamos fazer tudo, sempre tentamos dar o nosso jeitinho. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, devemos levar as coisas ao Senhor em primeiro lugar, devemos levar tudo ao Senhor em oração. É uma ordem, uma exigência de Deus. Façam e tragam tudo à minha presença. Ponham tudo diante de mim. Maria sabia, pela
palavra do anjo a ela, quando ela foi ficar grávida, ela sabia que aquele bebê, que depois se torna um homem, ele era o próprio Deus. Porque a palavra do anjo a ela vai nascer em você, o Filho do Deus Altíssimo, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Então, meus amados, nós percebemos que Maria tinha a plena consciência de duas realidades. Primeira realidade, ela tinha consciência de que o seu filho era o próprio Deus. E ela sabia, por tudo aquilo que ela havia aprendido, que Deus, ele criou todas as coisas. Quando eles falavam Gênesis, no princípio criou Deus, ela sabia que o seu filho havia criado todas as coisas. Então ela sabia que o seu filho era poderoso para resolver aquele problema. Então ela sabia, há uma referência a um lugar onde eu posso encontrar solução. Há um lugar em que nós podemos encontrar solução. Há um lugar onde nós podemos encontrar esperança. Há um lugar onde nós podemos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos para mudar a condição que nós estamos vivendo. Pessoas que vivem nas drogas não conseguem sair das drogas porque não vão à única pessoa que pode libertá-la das drogas. Às vezes até vão para clínicas, para centros de recuperação. Centros de recuperação desintoxicam as pessoas. Jesus Cristo liberta as pessoas. Falo isso porque eu já dirigi uma casa de recuperação. E eu via como as pessoas chegavam lá. E via o que Jesus Cristo fazia com elas. Então, meus amados, se uma pessoa ela não entende que Jesus é poderoso para mudar a sua história, essa pessoa nunca vai alcançar a graça e o milagre de Jesus. Então, da mesma forma que uma pessoa que é dependente química precisa de Jesus, uma pessoa que tem uma enfermidade precisa buscar o Senhor. Uma pessoa que está tendo problemas nos seus relacionamentos precisa buscar ao Senhor. Na verdade, Jesus é a fonte de toda a bênção. Por isso é que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, eu vou tentar te aliviar, eu vou tentar te ajudar. Ele diz, você vem com o seu fardo, vem com o seu problema, vem com toda essa carga pesada que você tem em você, e eu vou aliviar você dela. Eu vou tirar isso de você. Maria, então, tinha consciência, a mãe de Jesus tinha consciência. Nessa festa, uma pessoa que pode mudar completamente esse quadro. Nós não precisamos ficar desesperados por falta do vinho. Eu sei que Maria não falou isso com os noivos, eu sei que Maria não falou isso com os familiares dos noivos, porque Jesus ainda não havia manifestado a sua glória. Mas ela vai a Jesus. E quando ela vai a Jesus, então ela fala, olha meu filho, acabou o vinho. A vergonha está batendo a porta. O problema está batendo a porta. Tudo aquilo que nós não queríamos que acontecesse está batendo a porta. E Jesus então foi quando ele diz, mulher, que tenho contigo? Por isso eu disse há poucos minutos atrás, será que você não percebe, Maria, que o meu tempo ainda não chegou? Minha mãe, eu sei que as suas intenções são as melhores, mas não é para esse tempo. E a minha estada aqui não tem essa finalidade. Sabe, meus amados, às vezes as pessoas não entendem a finalidade de Jesus na sua vida. As pessoas às vezes não percebem o quão importante é dar ao Senhor o domínio completo de todas as áreas das suas vidas. Ele dá a Deus uma área de domínio, mas 10% da sua vida está nas mãos de Deus e 90% estão nas suas mãos. Uma vez eu pregava num lugar, numa igreja,
e disse: aprenda a confiar plenamente em Deus. Aprenda a confiar plenamente em Jesus. Porque quando Jesus faz algo, Ele faz para toda a eternidade, para toda a tua vida. Se Jesus te liberta de algo, Ele te liberta para toda a sua vida. Se Ele te dá uma bênção, é para toda a sua vida. Se Ele faz um milagre, é para toda a sua vida. E havia naquele culto uma pessoa que vivia uma grande angústia, com medo de perder as bênçãos que Deus dava a ele. E quando ele ouviu aquela palavra, ele comentou com a esposa dele, falou: olha, agora eu sei que nada vai me roubar as bênçãos que Deus me dá. E quando Jesus, então, fala para Maria: mulher, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Maria, então, ele olha para os servos e faz a seguinte declaração: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria sabia: olha, o que me competia fazer, eu fiz. Eu entreguei o problema ao único que pode resolver. A minha pergunta é: você tem entregado nas mãos do Senhor? Você tem confiado de fato no Senhor para Ele fazer tudo o que Ele pode fazer na sua vida? Você tem confiado no Senhor quando você ora ao Senhor? Você tem confiado de fato que o Senhor pode, Ele tem poder para resolver aquele problema, aquela tua oração? Quando nós oramos pelos pedidos de oração, nós oramos com a fé e a confiança, a convicção de que Deus vai operar os milagres, que Deus vai realizar a obra. Essa era a confiança que Maria tinha em Jesus. E por essa razão, então, ela disse para aqueles serventes: façam tudo quanto ele vos disser, tudo que ele vos mandar fazer. Agora percebam, meus amados, algo muito interessante. Jesus olha e vê ali 6 talhas de vinho, 6 talhas de água. E ele então olha para aquelas talhas, vê que aquelas talhas podiam ser usadas. O cálculo que se faz é que a soma daquelas talhas todas daria algo em torno de 500 litros. Ok? Pense o seguinte: se você tem 6 talhas na sua casa, você vai lá, pega uma mangueira, coloca uma mangueira lá e abre a água e deixa a mangueira encher. Você enche 6 talhas rapidamente. Só que naquele tempo não havia mangueiras. Eram em cântaros que eles iam buscar as águas. Um dos comentaristas dizem que quando você vai chegando em Caná da Galileia, existe uma fonte muito grande na entrada da aldeia. Então eles tiveram que sair da casa onde eles estavam, caminhar até aquela fonte, pegar a água, voltar até a casa, entornar no cântaro, fazer esse movimento, os servos, inúmeras vezes até encher. Perceba, Jesus, ele não moveu um dedo. Ele deu uma ordem. Ele disse: o que você tem que fazer, você tem que fazer. Se você tem que se esforçar, é você que tem que se esforçar. Se você tem que renunciar, é você que tem que renunciar. Se você tem que pedir perdão, é você que tem que pedir perdão. Se você tem que se humilhar, é você que tem que se humilhar. Aquilo que nós temos que fazer, Jesus jamais irá fazer por nós. O Deus dos milagres estava presente. O Deus de toda provisão estava presente. O Deus Todo-Poderoso estava presente na festa. Mas o Deus Todo-Poderoso não faz aquilo que compete a nós fazermos. Deus quer fazer milagres nas nossas vidas, meus queridos. Deus quer fazer milagres nas nossas famílias. Deus quer fazer milagres nas nossas descendências. Deus quer fazer milagres de tal maneira que nós glorifiquemos o seu nome, mas aquilo que me compete fazer, aquilo que te compete fazer, Deus não fará. Jesus esperou que eles fossem um a um e buscassem aquela água, fizessem todo aquele trajeto, um após outro, até encher as 6 talhas. E só depois de cheia as 6 talhas é que Jesus então entra em ação. Sabe, meus amados, é só depois que nós fazemos a nossa parte, é que Deus entra em ação.
Mas às vezes nós queremos que Deus faça por nós aquilo que nós temos que fazer. Eu me lembro que uma vez, um membro lá da igreja, um adolescente, ele veio me pedir: pastor, me ajuda a orar por uma prova que eu vou fazer. E eu olhei para ele e falei: claro que eu te ajudo a orar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudou ou não estudou? Ele: não, pastor, não deu para estudar. Eu falei: peraí, você está querendo que Deus seja desonesto com os outros que estudaram? Porque se Deus te ajudar naquilo que você deveria fazer e você não fez, você está dizendo que Deus tem que ser desonesto com aqueles que fizeram a sua parte. Então, meus amados, aquilo que era a parte dos servos fazerem, eles tinham que fazer. Competia a eles. Era a competência deles encher aquelas talhas. Quando tudo que eles podiam fazer cessou, agora chega a hora de Jesus. E o texto diz então que Jesus, depois que encheu as talhas, olha o que diz o texto: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. Se nós lermos mais abaixo um pouquinho, nós vamos ver assim: e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os servos que haviam tirado o quê? Água. Quando eles tiram das talhas, eles não tiram vinho, eles tiram água. Mas repara, meus amados, Jesus faz ali o que nós chamamos de transubstanciação. É a transformação da matéria. Se você olhar bem, se você quer fazer uva, você hoje tem... Alguém tem ideia de quantos tipos de uva existem hoje no mundo? 100? 10 mil? Mais de 10 mil tipos de uva existem. Significa que, independente do tipo de uva, se você quer fazer um vinho, você vai ter que usar uva. Você pode usar Cabernet, Malbec, né? Tem um monte de nomes aí. Você pode usar qualquer tipo de uva que você queira usar. E o tipo de uva que você quiser usar vai gerar um vinho. Mas não se faz vinho de água. De água você gera água. De H2O você faz H2O. Mas Jesus, então, ele entra ali no processo, ele cria a transubstanciação. Pela primeira vez e única vez na história. Algo poderoso como isso aconteceu. Você repara uma coisa interessante, de que quando aquele mestre-sala toma aquele vinho que foi transformado de água, ele fica impactado. Ele fica chocado. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, ele não faz aquelas coisas corriqueiras. Jesus não vai fazer algo normal. Ele entra nas nossas vidas para transformar as nossas vidas. Criar uma mudança completa em nós. E nos fazer alguém completamente diferente. Eu era isso hoje e agora eu sou isso. E o que existe entre o que eu era e o que eu sou? Jesus Cristo. E assim é o testemunho. Quando nós damos um testemunho para alguém, nós dizemos quem éramos e quem nós somos. E a diferença entre o que eu era e o que eu sou se chama Jesus Cristo. Ele é a razão, ele mudou tudo em nós. Então, meus amados, o que nós percebemos aqui é que Jesus, então, ele faz essa mudança. E quando ele entra nos nossos problemas, não é para dar um jeitinho nos problemas. Ele não entra nas nossas lutas para dar uma forcinha na nossa luta. Ele entra para nos dar
vitória. Ele entra para nos trazer libertação. Ele entra para nos fazer algo novo. Jesus nunca se envolve em nada que não seja para fazer algo completamente novo e mais maravilhoso. Repara, meus amados, o texto ele diz então que Jesus manda entregar aquela bebida, e quando então o mestre Sala toma, ele fica tão maravilhado, mas tão maravilhado que ele chama o noivo e ele diz, olha, é natural que as pessoas deem o melhor primeiro e o pior depois. Mas você fez algo completamente diferente. Nós precisamos aprender a dar sempre o melhor. Nós precisamos, para receber o melhor de Deus, nós precisamos aprender a dar o nosso melhor para Deus. Deus nunca dará o melhor dele sem que nós antes venhamos dar também o nosso melhor. O melhor de Deus já nos foi dado em Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a dar o nosso melhor. Eu fui padrinho de casamento de um casal. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi que quando eles foram se casar, no momento do casamento, eu fui Denise e eu fomos padrinhos desse casamento, eles tiraram uma oferta e deram ao Senhor pelo casamento deles. Foi a primeira vez que eu vi alguém dar oferta ao Senhor pelo seu casamento. Eles estavam dizendo, Senhor, nós estamos lhe dando o melhor que nós temos, pelo que o Senhor tem feito na vida da gente. Nós queremos consagrar ao Senhor essa oferta, pelo que o Senhor fez na vida da gente. Então, meus amados, Jesus, ele de fato, ele veio para fazer algo completamente novo. Transformar a expectativa daquele casamento. Transformar a realidade daquele casamento. Assim como Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro para dizer, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar essa realidade que você está vivendo. Eu quero mudar, independente do que isso seja. Às vezes a gente acha que o problema é grande demais. Mas eu tenho aprendido que não existe nada grande o suficiente para que Deus não diga, cessou, acabou. Quando eu lembro da palavra de Deus dizendo que da boca do Senhor, quando o Senhor fala, todas as coisas acontecem, eu fico completamente em paz na minha vida. Porque eu sei que aquilo que Deus falar ao meu respeito acontecerá. Sabe, meus amados, o final do texto diz então que diz assim, e com este deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa realidade, quando trazemos Jesus para dentro da nossa experiência, quando trazemos Jesus para dentro das nossas vidas, quando trazemos Jesus para dentro dos problemas que enfrentamos, quando trazemos Jesus para participar de cada instante da minha vida, eu sou um alvo do milagre de Deus. Eu sou um alvo constante da bênção de Deus. Eu sou um alvo constante do poder de Deus. Eu sou um alvo constante daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Por isso, eu tenho que convidar, e quando eu convido Jesus para fazer parte da minha natureza, da minha vida, do meu casamento, do meu ministério, eu estou pronto a viver o milagre de Deus. Se você faz isso, você vai ser impactado pelo milagre de Deus. Sabe, não tenha dúvida do poder de Deus. Não tenha dúvida do que Jesus pode e quer fazer na sua vida. Maria não tinha dúvidas de que aquela cena de profundo desagravo, profunda tristeza, profundo constrangimento não iria acontecer naquela festa. Porque ela sabia que naquela festa havia uma pessoa que era poderoso o suficiente para, de alguma forma, que ela não sabia como, mudar aquele rumo, mudar aquela história.
que eu quero dizer é que você pode desfrutar desse mesmo poder na sua vida. Você pode desfrutar desse mesmo poder na sua família. Você pode desfrutar desse mesmo poder no seu trabalho. Você pode desfrutar. Você só precisa convidar Jesus. Se essa família não tivesse convidado Jesus, quão grande seria a vergonha que eles passariam. Mas porque eles convidaram Jesus, Jesus fez algo tão maravilhoso, que não só evitou um problema, como fez com que aquela família ficasse conhecida como a família que dá o melhor depois. Meus queridos, Jesus tem o melhor para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse por breves momentos. Você tem confiado todas as áreas da tua vida no Senhor Jesus Cristo? Você tem de fato confiado ao Senhor o controle de tudo na sua vida? Controle da sua vida espiritual, controle da sua vida emocional, o controle dos seus relacionamentos, o controle da sua vida profissional, o controle dos seus filhos, dos seus casamentos. Vocês têm confiado ao Senhor? Quando você confia no Senhor, quando você convida Jesus, você pode ter certeza, Ele está ali pronto, completamente pronto para intervir. Em nome de Jesus, a palavra que eu trago ao teu coração é: você tem confiado no Senhor. Você, nessa confiança, você tem convidado Jesus para fazer parte de todas as áreas da tua vida? Então, pense, será que tem algum lugar que Jesus ainda não está reinando? Porque se tem algum lugar, esse é o momento de você dizer: Jesus, eu te convido a tomar o controle dessa área da minha vida. Eu te convido a reinar nessa área na minha vida. Eu te convido a ser o Senhor dessa área na minha vida. Senhor Jesus, eu te convido, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você realmente declarasse ao Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor reinando, dominando, estando presente em todas as áreas da minha vida. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a tua palavra foi ministrada. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu conheces cada mente. Tu conheces cada luta, cada problema, cada guerra. Tu conheces, Senhor Deus, cada trauma. Tu conheces, Senhor Deus, o que cada um de nós passamos todos os dias das nossas vidas. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes parece que nós achamos que temos a solução. Mas o que nós percebemos é que, como a água escorre das nossas mãos, quando nós fechamos as nossas mãos, assim, Senhor, a solução escorre das nossas mãos, porque de fato não podemos resolver os problemas sem a tua presença. Por isso nós te convidamos, Senhor. Venha sobre a nossa vida. Nós te convidamos a estar presente em nossas vidas. Nós te convidamos a estar presente nas decisões que precisamos tomar, nos desejos do nosso coração, nas expectativas da nossa alma. Senhor, nós te convidamos. Vem, ó Deus. Tu és bem-vindo para viver em nós e realizar o milagre da tua vontade em nós. Nós sujeitamos as nossas vidas ao Senhor.
Nós entregamos ao Senhor a nossa confiança com uma única certeza de que o teu poder nos alcança, assim como o teu poder alcançou, Senhor Deus, aquelas vidas em Caná da Galileia, Senhor. Assim como o Senhor fez algo novo, transformando água em vinho, transforma as nossas vidas, transforma a nossa compreensão, transforma os nossos valores para que eles sejam todos para o Senhor. Nós confessamos a Ti a nossa total dependência e pedimos a Ti, vem, entra, o Senhor é bem-vindo. Nós colocamos isso diante do Senhor. E em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos agradecidos. Amém, meus amados. Deus seja louvado. Há muitas questões que nós precisamos aprender